Bom dia, pessoal. Então, para a gente continuar dentro dessa nossa viagem de tentando entender e pegar alguma característica dos vários sistemas de irrigação, né, que se utiliza, né, modernos, né, hoje em dia, tem também o que nós chamamos de irrigação localizada, que as características, os acessórios são diferentes do que você viu até agora, né? O que é uma irrigação localizada, pessoal? Pessoal, dá uma olhada nessa foto aqui. Tá? Eu vou usar ela, tem essa outra aqui, mas eu vou usar ela para tentar fazer com que vocês entendam esse conceito de localizado. É uma mangueira, né? Uma mangueira que irriga em formato de gota, né? A água é aplicada em formato de gota diretamente sobre o solo. É o sistema de irrigação por gotejamento, esse aqui. Tá? Eu acho que todos vocês sabem disso. Mas a característica interessante desse sistema de irrigação, olha só, nós temos aqui a entrelinha dessa cultura, né? Você pode perceber que na entrelinha você não tem nada, né? Não tem nada aqui, ó, né? Sendo molhado. Você molha em uma região onde você quer, a gente chama de irrigação localizada porque está molhando uma região praticamente ali na projeção da copa, olha só, na projeção da copa. Você vê esse círculo, né? Que nós chamamos de quê? Bulbo molhado, né? E são vários círculos, e praticamente um círculo por planta, né? Não que, se fosse, por exemplo, manga irrigada por gotejamento, ou mamão, né, irrigada por gotejamento, você teria que ter um círculo por planta. Não, pode ter vários. Mas você pode perceber que a irrigação ela é mais pontual, né? Ó, está molhando nessa região aqui. Então a probabilidade de, por exemplo, de ocorrer a infestação de plantas daninhas aqui é bem mais baixa, porque não está pegando água, a não ser que chova, né? Então a irrigação ela é mais pontual, ela é mais próxima à planta, ela é mais próxima à projeção da planta, ela é uma irrigação mais ao pé da planta, né? Tá? Então isso é que a gente considera como sendo uma irrigação localizada. Aí você tenta tirar, né, dessas informações que eu passei para você um conceito de irrigação localizada. Tá certo? Então ele não está irrigando 100% da área, não está irrigando toda a área, né, plantada, está irrigando parte, geralmente na projeção da copa. Tá certo? Ok? O sistema radicular, né, geralmente no sistema de irrigação localizado, as raízes tendem ter um sistema radicular mais superficial, porque a água vai penetrar menos, né, em profundidade, e geralmente a água fica mais próxima à projeção da copa. Então você não tem um sistema radicular mais espaçado, né? Ele pegando, né, uma área grande, né, na horizontal. Não sei se vocês estão entendendo o que, é que eu estou querendo dizer para vocês, tá? E só ter aqui bulbo úmido só para vocês não esquecerem dessa informação. Isso aqui é um bulbo úmido, tá, pessoal? Dependendo da metodologia que você for usar para calcular a quantidade de água que você vai aplicar na planta, você precisa até calcular essa área, né, que o seu gotejador está molhando, né? Aqui, quando os círculos estão separados, nós chamamos de bulbo úmido. Agora, com o tempo, claro que dependendo do espaçamento dos gotejadores, né, que eu não sei qual é o espaçamento que foi adotado aqui, eu não sei nem que cultura é essa, dependendo do espaçamento, esses bulbos aqui molhados, eles podem se juntar e formar o que nós chamamos de faixa. Então, o que é uma faixa molhada? É quando você, ao invés de você irrigar esse círculo, você vai irrigar só uma faixa em formato retangular, né? Acompanhando, né, o sentido da linha de irrigação, dessa mangueira aqui. Mas os bulbos, eles se juntam, né? E você não vê mais círculo, mas sim um retângulo, né, comprido, né? Por enquanto aqui eles não estão juntos, estão em círculos separados, a gente chama de bulbo molhado, tá bom? Ok? Então, esse é uma característica do sistema de irrigação localizada, aquele sistema de irrigação que é mais pontual, né? Uma irrigação mais que a água se aplica mais próxima da raiz, geralmente no máximo na projeção da copa. Claro que dependendo do sistema de irrigação, ele vai molhar mais do que a projeção da copa, tudo bem, né? Mas essa é uma característica interessante desse sistema de irrigação. Nós temos como exemplo a microaspersão, né, que é quando vocês utilizam esse tipo aqui de emissor, vocês já devem ter visto, né, muito utilizado na irrigação da manga e de hortaliças também. Você pode, batata doce, tem um pessoal aqui próximo à Escola Agrícola de Engenharia, quando eles produzem
É o caso, por exemplo, do próprio Tiago, né? Que é o filho do João Inácio, que é um engenheiro agrônomo e técnico agrícola, que geralmente eu levo meus alunos para visitar lá. E ele utiliza a irrigação da batata doce, esse sistema de irrigação por microaspersão. Só que esse tubo de subida aqui é bem maior. Ele usa um cano, né? De 70 centímetros de altura e coloca esse aspersor, né? Esse tubo de subida aqui, né? Essa haste, a gente chama de haste, conectado com esse cano para ficar mais alta. Mas assim, pessoal, olha, o sistema de irrigação microaspersão, ele é considerado como sendo localizado, tudo bem. Mas dependendo de como você utiliza, ele descaracteriza o termo, né, localizado, fica descaracterizado. É o caso de uma irrigação de batata doce, né, sendo irrigada com microaspersão. Porque se vocês vissem, vocês vão ver que esse sistema de irrigação, né, microaspersão, irrigando batata doce, da maneira como eles usam lá, molha 100% da área. Então deixa de sair desse conceito de localizado e passa a ser uma aspersão, né? Tá certo? Mas é considerado localizado. E como outro modelo também, temos esse aqui que é chamado de microjet, né? Os emissores ficam exatamente conectados com a linha, né? A mangueira de polietileno. Aqui é uma mangueira de polietileno, ó. Mas aí você tem o tubo conector, tem o microaspersor aqui, né? E tem a haste, né? Aqui não, aqui você tem um próprio emissor, né? O microjet, conectado diretamente com a mangueira de polietileno, irrigando aqui em formatos circulares. Ele não é chamado de microaspersor porque não gira, tá, pessoal? Ele não gira. É um microjet, tá certo? Nesse tipo de sistema de irrigação, a vazão ela já é bem menor, né, do que as vazões dos aspersores, seja ele canhão, né, ou aspersores de inclinação normal, subcopa, pode chegar até 6.000 litros por hora. Aqui não, aqui a vazão é bem menor, pode variar de 30 a 160 litros por hora, tá certo? E essa é uma vazão, no caso, dos microaspersores da Amanco, que é uma empresa. Opa, ficou branco aí, não foi? Foi que houve. Houve um probleminha aqui, eu vou voltar de novo para lá. Ficou branco aqui, não sei por que ficou. Vamos ver agora se volta. Pronto. Então, essas são as vazões dos emissores da Amanco. Pode ser que você for usar um outro fabricante, as vazões elas sejam um pouco diferentes. De 30 até 160 litros por hora. Então, cada bichinho desse aqui. Tá? Então, você pode ver que isso aqui eu não sei, essa vazão não é para microjet, teria que olhar o catálogo, no caso da microjet, para ver quanto é que é a variação de vazão desses emissores aqui, né? Essa pressão de serviço de 15 metros de coluna d'água, né? É para esse tipo de emissor aqui, né? Microaspersor. Maior superfície molhada que o gotejamento, porque o gotejamento é uma coisa mais pontual, você vai ter bulbo molhado ou faixa molhada. A área molhada é bem menor do que a microaspersão, tá? Em compensação, você vai ter menos obstrução também dos emissores, né? Porque os bocais são maiores, né? O diâmetro dos bocais são maiores, mas nesse sistema de irrigação você precisa utilizar um sistema de filtragem, né? Para evitar que partículas venham na água de irrigação e entupa aqui o microaspersor, mas não é raro, é bem comum esses microaspersores pararem de girar. Eles, quando funciona, tem uma pecinha chamada bailarina, que eu vou mostrar no próximo slide, e aí ele gira, né? Então quando para de girar, então a eficiência, né, da irrigação diminui porque o jato para de girar, né? Então aí é prejudicado, né? O ideal é que essa bailarina fique solta, girando, e você tenha o microaspersor funcionando, né, jogando a água da maneira que ele foi projetado, né, para trabalhar, que é com a bailarina girando, tá? Mas às vezes você encontra formigas fazendo obstrução, casa de teia de aranha também, não é raro não, tá? Assim, o entupimento desse tipo de emissor aqui é comum, não tão comum, né, do que os gotejadores, mas é comum, ok? Pode ser utilizado em hortaliças e fruteiros. No caso, manga e mamão se utiliza. Pode utilizar microaspersão e batata doce, como eu já falei para vocês, mas quando você utiliza batata doce, o sistema de irrigação por microaspersão está funcionando como uma aspersão. Então, na minha opinião, ele deixa de ser naquele formato ali. Infelizmente, eu não tenho uma foto. Né? Quando a gente voltar à normalidade, eu vou tirar fotos, né, para mostrar para as próximas turmas aí. Eu não consegui achar na internet. Batata irrigada por microaspersão perde a característica de irrigação localizada. Mas tudo bem, microaspersão é um tipo de irrigação localizada.
Agora, torna-se mais localizado quando você tem, por exemplo, pessoal, culturas mais espaçadas. No caso de manga, por exemplo, espaçamento 7 por 7, aí você coloca um microespessor por planta, aí torna-se localizado, porque você não vai conseguir molhar os 7 metros de distância, né? Então torna-se mais localizado, né? Ok? Aqui são alguns modelos, né, de acessórios da microaspersão da Manco, tá? Aqui é o que a gente chama de difusor. Qual a diferença do difusor para o microespessor? Porque o microespessor, ele gira, tem uma bailarina que gira e as gotas caem em formato giratório. Aqui no caso é chamado de difusor porque isso aqui não está girando, tá, pessoal? Os jatos estão saindo sempre nessa direção aqui, nessa direção. Então não é um micro, as pessoas vão chamar de difusor. Um tipo também de irrigação localizada, tá? Aqui nós temos um exemplo de um pé de manga, né, sendo irrigado por microaspersão, ele está molhando mais a projeção da copa. Não significa dizer que dependendo do raio de ação, né, ou seja, da distância do microespessor até quantos metros ele irriga nessa direção de raio, né? Pode ser que esteja chegando na metade do espaçamento, 3,5 metros, que é em torno de 7, o espaçamento. Esse microespessor pode irrigar até 3 metros, 3,5 metros. Quando pega os 3 metros, 3,5 metros do outro, né, que vai irrigar no sentido contrário, então você tem molhando 100% aí da área, né? Então descaracteriza um pouquinho também da irrigação localizada, mas é mais localizado do que a aspersão convencional, por exemplo, o canhão ou um daqueles tipos de irrigação mecanizada, tá bom? Aqui nós temos alguns modelos. Aqui ó, é um modelo normal, né, de microaspersor. Quando eu falo em bocal, eu estou falando nessa estruturazinha verde aqui, ó, e aqui é a bailarina, né? A água, quando vem por aqui, pressurizada, ela sobe, sai aqui por uma abertura nesse bocal, né? Vai subir, bate nessa bailarina na parte de cima, e essa bailarina começa a girar. Você vê que ele tem uma partezinha aqui pontuda, né, que vai ficar girando, né, e fazendo com que a água, né, seja aplicada da forma que foi projetado o microaspersor, tá? Então, se você vê um aspersor desse modelo aqui parado, né, é bom você ir lá e ver que ele pode estar entupido. Você vai lá, tira essa bailarina, desentope, pode até tirar o gotejador, o bocal, né, que é essa partezinha, cadê? Partezinha verde, e aí você dá uma soprada e consegue desobstruir, né? Aqui ele já está invertido, né? Pode ser utilizado, por exemplo, nesse formato aqui, quando você vai irrigar uma casa de vegetação, né? Casa de vegetação. O que eu acho interessante é nesse aqui, pessoal, tá? Tem dois acessórios aqui que eu acho interessante. Claro que você, quando vai comprando, né, isso aqui ele é mais barato e aqui ele é mais caro. Infelizmente eu não tenho ideia de quanto é que custa um microaspersor desse, nesse modelo aqui, né? Mas a vantagem é gigantesca, olha só. Nesse caso aqui nós temos esse anteparo preto, que é um protetor, é um anti-inseto. O problema de entupimento por inseto, nesse caso aqui, não existe, tá certo? Aqui existe. Vem a formiga aqui, com o tempo, uma aranha, e fazer uma teias aqui e vai entupir. Aqui, no caso, não acontece porque ele está protegido. Então, é um acessóriozinho que nesse aqui não tem, ó, na bailarina. E um acessório muito interessante é esse aqui, que é ele é chamado de autocompensado, né? Porque ele tem esse acessório aqui, que ele vai uniformizar as vazões desses emissores. Quando você chega no sistema de irrigação por microaspersão, se ele for do tipo normal, você está vendo aqui, ó, né? Ou aqui, ó, e for medir a vazão, né, desses emissores, a vazão vai variar e às vezes varia até bastante, né? Na fazenda extrema, o professor lá irriga banana e ele utiliza sistema de irrigação por microaspersão, só que com esse sistema, eu não sei se é exatamente esse sistema aqui, essa estrutura, né, que regula a vazão, ele uniformiza. Essa espécie de acessório faz com que as vazões dos emissores, a variação, né, no valor das vazões dos emissores seja mínima, tá certo? Seja mínima. Então isso é interessante, por quê? Porque você vai economizar água no sentido de que quando você vai aplicar um determinado volume de água, se as vazões estão próximas e bem próximas, né, as vazões dos emissores, você faz um cálculo de, por exemplo, de eficiência de irrigação, que a gente vai ver lá na frente como é que você faz esse cálculo, para que serve. Quando você vai aplicar a sua lâmina bruta, ou seu volume bruto, esse valor é quase igual ao volume líquido. Eu queria que vocês entendessem da seguinte forma: quando há
bastante variação, né, nas vazões dos emissores, a eficiência de irrigação ela cai, ela baixa, e o volume de água que você aplica tem que ser maior para compensar. Existem dois volumes que você considera na irrigação: o volume líquido, que é o que você calcula que a planta está precisando, e o volume bruto, que é o que você vai aplicar. O volume bruto garante que pelo menos aquele volume líquido chegue, né, para suas plantas. Quando você tem grande variação de vazão entre os emissores, você tem menor eficiência de irrigação e você aplica mais água. Eu não vou explicar nesse momento, só quando falar de lâmina bruta ou volume bruto e estiver fazendo cálculo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que menor eficiência de irrigação implica em maior aplicação de água, maior volume bruto, né, de água para a cultura. Então você vai gastar mais água. Esse acessório amarelinho aqui, ele uniformiza a vazão. Então ele aumenta a eficiência de irrigação, diminui a variação das vazões entre os emissores e diminui o volume bruto. O volume bruto passa a ser quase igual ao volume líquido. Isso é bom. Tecnicamente isso é bom. Tá certo? O que você, então é interessante se puder, né, utilizar esses dois acessórios, né, o anti-inseto e o autocompensado para compensar a pressão. Ele uniformiza a pressão, uniformiza a vazão. Isso aqui traz benefícios técnicos fantásticos. Aqui eu estou só mostrando da Manco, né, diversas cores. Quando você vai lá no catálogo, né, tem diversas cores de emissor, cada cor representando uma certa vazão, né? O branco, geralmente muito utilizado, 58, né, litros por hora. Esse cinza aqui já é 30, ó, 160 é o azul, né? Então dependendo do modelo que você for usar. O ideal aqui num projeto de irrigação, tá, pessoal? O ideal é que se use o mesmo tipo de emissor. Não importa se vai ser de 160, de 65, de 30, tem que ser o mesmo. Eu já levei uma turma para uma fazenda aqui próxima à escola, e lá nós tivemos a oportunidade de medir essa eficiência de irrigação. Nós chamamos de coeficiente de uniformidade de distribuição, que eu vou dar uma aula para ensinar vocês o que é, ensino a calcular, né? Quando eu dou minhas aulas práticas, eu mostro, eu faço esse cálculo, né, para os alunos, mostro. É uma medição bastante interessante, é uma medição da qualidade do sistema de irrigação. Então a gente foi medir, né? A gente fez toda a prática lá, a técnica, né? Existem algumas informações técnicas, a gente tem que obedecer. E aí quando a gente calculou o coeficiente de uniformidade, deu 40%. Aí eu disse, não é possível. Microexpressão dando 40, é para dar 80 para lá. Faz de novo. Aí, professor, agora deu 46. Então, peraí, eu chamei o proprietário que estava acompanhando a gente. Rapaz, eu estou fazendo uma medição aqui que eu estou admirado, rapaz. Está dando 46%. Aí eu perguntei para ele, antes de eu fazer a pergunta para ele o que deveria estar acontecendo, ele disse, não, professor, eu já sei o que é, porque aqui nessa área que o senhor estamos fazendo essa prática, eu estou utilizando bocais de diferentes vazões, né? Eu não me lembro exatamente quais são as vazões que ele citou lá, mas digamos, eram as pessoas com vazões de 58 e as pessoas com vazão de 160. Só aí você já tem uma complicação, né? Você tem variação, né, das vazões dos emissores, vai fazer com que o coeficiente que a gente mede vá lá para baixo, 40%, 46%. E aí, meu amigo, você tem uma irrigação de péssima qualidade. Você tem, no mesmo intervalo de tempo que você está aplicando, você deixou esse sistema de irrigação ligado 1 hora. E aí você vai ter plantas recebendo 58 litros por hora, por exemplo, e planta recebendo 160 litros por hora. Isso é inadmissível, né, na irrigação. Então, não importa qual é a vazão, o mais importante aqui é a uniformidade, né, das vazões do que a vazão. Se eu vou usar 58, 65, 76, isso não é importante, você só escolhe, né? Mas contanto que você compre e oriente, né, que os emissores sejam de mesma vazão em toda a área, tá? Para que a uniformidade ela seja a mais alta possível, né? Como se medir essa uniformidade apenas numa outra aula que eu mostro para vocês, tá certo? Como se medir, como calcular, né? Tá bom? Aqui na irrigação por gotejamento, né, na microaspersão, o jato é jogado ao ar, né, em pequenas gotas, né? E no gotejamento não, a quantidade de água ela é jogada quase que diretamente sobre o solo em formato de gotas. A aplicação de água e de produtos químicos é realizada na forma de gotas por emissores denominados gotejadores, né? Aqueles lá são os microaspersores. É claro que tem o difusor, tem o microjeto. Então, o microjeto você pode chamar também de um microaspersor, tá? Só que o difusor, eles utilizam mais o termo difusor, mas para mim aqui também é um microaspersor. Só que um microaspersor do tipo difusor, tudo bem, né? Ó, sobre ou abaixo do solo, que pode ser também abaixo do solo, que é a irrigação subsolo, né?
Mas vamos ficar com essa sobre o solo. Esses emissores operam com baixas vazões, só para você ter uma ideia, de meio a 12 litros por hora, enquanto da microaspersão, o quê? De 30 a 160. Na aspersão de 500 até 6.000 litros por hora. Então a diferença de vazão aqui é grande, né? Muito comum é se utilizar gotejadores de 1,6 litros por hora. Isso é muito comum, né? Quando eu visitei uma empresa a 100 km daqui, produtora de melão, né? Que é uma viagem, pessoal, que eu sempre faço com minhas turmas, né? Uma viagem de 2 dias, né? A gente dorme fora, a gente se prepara economicamente, né? R$ 100 por aluno, pelo menos até 2019, né? Era suficiente para a gente ir almoçar bem, né? E dormir numa pousada, num hotelzinho bacana, né? E a gente visitar uma empresa produtora de melão, onde a gente vê exatamente como é esse sistema de irrigação por gotejamento. É muito comum utilizar o gotejador de vazão de 1,6 litros por hora, tá bom? Mas pode variar até 12, né? Mas 12 eu nunca vi, onde eu já visitei, gotejadores de 12 litros por hora. Geralmente é na faixa de 1,6, tá bom? Você tem o gotejador, né? Você tem a formação do bulbo úmido, tá? Que é característica do sistema de irrigação por gotejamento. Se esses bulbos úmidos eles aumentarem de tamanho e se juntar com o outro, ele forma o que nós chamamos de faixa, como você pode ver aqui nessa partezinha mais cinza, de formato retangular, comprido aqui, né? Nesse sentido aqui. Então, formaria o que nós chamamos de como se essa parte cinza, na verdade, é uma cobertura plástica, né? Que se utiliza também na irrigação. Eu estou dizendo, se esses bulbos úmidos, né, se juntarem, eles vão formar uma faixa molhada semelhante à que você está vendo aqui nessa parte cinza. Claro que aqui está dizendo que é cobertura plástica, essa parte cinza é o mulch, né, que é o que o pessoal utiliza muito para reduzir a evapotranspiração e reduzir a incidência de ervas daninhas, né, de ataque de pragas na cultura do melão. Isso nós vemos também quando visitamos uma empresa produtora de melão, tá? Isso é bastante comum, ok? Aqui, pessoal, as mangueiras não são, as linhas laterais não são compostas de tubos de PVC, como é o caso na aspersão, né? Aqui são mangueiras de polietileno, diâmetro em torno de 15 milímetros, mas pode chegar a 25, né? 9 a 25 milímetros, o diâmetro da mangueira. Os gotejadores, o espaçamento, aí vai depender da cultura, vai depender do projeto, pode ser a partir de 20 centímetros, né, até meio metro, né, de meio em meio metro, de 20 em 20 centímetros, ou 45 a 45 centímetros, tá, da característica do projeto. Essas linhas aqui a gente chama de linha de distribuição, né, já não é mais linha principal, né, a linha de distribuição no sistema de irrigação por gotejamento são as linhas, né, que contêm as laterais. A linha lateral são as linhas que contêm os emissores, que são os gotejadores. Mas a linha não é a linha principal aqui não. Aqui é a linha de distribuição, são as linhas que contêm laterais. Ela recebe um outro nome, né? Um outro nome apenas. Né? Tem uma outra figurinha que eu mostro um nomezinho. Uma coisa interessante nesse sistema aqui é o sistema de filtragem. Tem que ter, não tem jeito. Se não tiver um sistema de filtragem, meu amigo, você vai trabalhar de forma muito ruim a eficiência do sistema de irrigação aqui, porque eles vão entupir. E entupindo, se você não tiver como trocar esses gotejadores, entupiu, você reduz a eficiência de irrigação, né? A lâmina que você vai aplicar aqui, ela fica desuniforme, a quantidade de água que você aplica aqui fica desuniforme, isso faz com que os aspersores aumentem, né, de pressão, de vazão, e caia mais água em determinados pontos e menos água em outros pontos, quando você tem essa questão de entupimento, tá? Então precisa de um sistema de irrigação, um sistema de filtragem, né? Nesse caso aqui, no sistema de gotejamento, nós podemos ter um sistema de filtragem, logo aqui que a gente chama de cabeçal de controle, logo depois da bomba, com filtros de areia. E no início da área você pode colocar também um sistema de irrigação com filtros de tela ou de disco. Tá? Então nós temos dois sistemas de filtragem. Um no cabeçal de controle com filtros de areia, que é uma filtragem mais grosseira, e uma outra para filtrar partículas menores que porventura passe daqui, porque às vezes passa uma partícula, né? Uma areia, né? Um grão de areia passa nesse sistema aqui. Então, para não chegar nos gotejadores, tem um outro sistema de filtragem aqui. A gente consegue ver bem lá na escola, na aula prática, a gente pode ver isso. Infelizmente, não sei se a gente vai conseguir ver lá. Tá certo? Ok? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Ó. Como vantagem, maior economia de mão de obra, porque é tudo montado e não há essa monta e desmonta. É
monta-se as linhas laterais e ela fica fixa. As linhas laterais, as tubulações, né? Só a mudança de posição, né? Desmontagem, quando você desativa aquela área, que você, no caso do melão, né? Não vai mais se produzir esse ano ali, né? E aí você vai levar o sistema de irrigação todinho, as tubulações, as mangueiras, para uma outra localidade, uma outra área a ser plantada. Aí se desmonta, mas durante o cultivo, né? Não, aí é sempre fixo. Tá? Então, uma economia de mão de obra, maior uniformidade de vazões, ou seja, quando a gente mede a uniformidade de vazão, que eu vou dar uma aula mostrando, né, o que é essa uniformidade de vazão, como é que eu posso medir, é medindo as vazões dos gotejadores, tá? A gente vai medir a vazão dos gotejadores, aplica uma fórmula aí e encontra um índice que é chamado de coeficiente de uniformidade de distribuição. No caso, não existe sistema de irrigação 100% eficiente. O mais eficiente é o gotejamento e chega a 95%, 90% a 95%. Esse índice, né, que a gente chama de coeficiente de uniformidade de distribuição, que é uma medição da qualidade, né, pessoal? A eficiência de irrigação é uma medição da qualidade da irrigação. Então pode chegar até 95%. A aspersão, se chegar a 75%, de graças, tá bom? Então é bem menos eficiente. Na aspersão, entre 80% e 85%. Não, desculpa. Na aspersão convencional, entre 60% e 75%. Abaixo de 60% já se considera uma eficiência muito ruim, tá bom? Na microaspersão, 80% a 85%, gotejamento 90% a 95%, tá bom? Redução da evaporação da água e da influência do vento, porque você, como se trata de uma irrigação mais localizada, né, a área com que a água vai espalhar no solo é bem menor, então você tem menos evaporação. Tá? E menos influência do vento, porque a água não vai ser convertida em pequenas gotas e jogada no ar. Ela vai cair em uma gota, diretamente sobre o solo. Então você tem menor influência do vento. Na aspersão convencional e na microaspersão e no sistema de irrigação mecanizados que a gente viu, né? Quais foram? O autopropelido, o pivô central e linear, nesses três aqui, são bastante influenciados pelo vento. Tá? Pelo vento. Gotejamento já não é. Praticamente zero, tá bom? Claro que em regiões de vento forte vai aumentar a evaporação, né, da água do solo, aumentar a evapotranspiração, né? Mas em termos de influência do vento, não. O vento, na aspersão, pessoal, a aspersão causa redução da uniformidade de distribuição da água. Ou seja, quando a gente mede a qualidade de irrigação, dá baixa. O vento pode causar essa baixa, essa redução, né, nesse índice. No gotejamento não é o vento que vai causar isso aí não, pode ser um entupimento, mas o vento não. Não é estímulo de crescimento exagerado de ervas daninhas, como você pode ver aqui, deixa eu ver, é uma foto que eu queria mostrar. Aqui, né, ó, não vai haver crescimento exagerado aqui, ó. Vai crescer ervas daninhas aqui, tudo bem. Aí quando a pessoa o trabalhador faz a limpa, né, então ele trabalha mais nessa região aqui, né, na proximidade da linha de irrigação, tá bom? Então é uma vantagem desse sistema de irrigação por gotejamento, né? Não é estímulo de crescimento exagerado das ervas daninhas. E você pode aplicar fertirrigação, você pode aplicar nutrientes, né? Claro, utilizando materiais, né, solúveis, né, no caso da ureia, você pode aplicar via água de irrigação, tá certo? Como desvantagem, elevado custo inicial e um custo que eu acredito que seja bastante caro é quando você vai pedir para uma empresa, eu não sei fazer esse dimensionamento, mas a empresa faz, e aí você tem que colocar sistema de filtragem. Isso deve ser muito caro, esses filtros, tá, pessoal? Tem um filtro de tela de areia enorme, dependendo da vazão do seu projeto, né? Vai colocar 1, 2, 3, não sei, e aí você tem um custo bastante elevado nessa região aqui do sistema de filtragem, tá? Aí você imagina, as mangueiras são caras, né? Os gotejadores são mais próximos. Se cada gotejador for 50 centavos, mas pega aí a cada 20 centímetros um gotejador. Aí quanto é que não vai sair uma linha lateral dessa, né? Tá certo? Os preços das tubulações, essas tubulações azul, né, que vocês estão vendo aqui, são mesmo da aspersão, porque é a mesma coisa, das conexões. Mas aí já vai ter que gastar com o sistema de filtragem, e gastar também com as mangueiras de polietileno, que não são baratas. Eu não tenho ideia do preço delas hoje em dia não, tá bom? Então é uma desvantagem ao custo, né? Existe sistema de filtragem, como eu já falei, porque senão vai entupir os gotejadores, muito susceptível ao entupimento, e pouco desenvolvimento faltou aqui, né, raízes. As raízes geralmente elas não se desenvolvem muito profundo, né?
elas ficam mais superficiais, porque na região do bulbo molhado é onde elas se desenvolvem mais. Tá bom, pessoal? Aqui, estamos terminando, hein? Aqui nós temos composição, né? Aqui está em espanhol, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui o cabeçal de controle. Cabeçal de controle, isso aqui é um desenho esquemático. É onde fica o sistema de filtragem grosseiro aqui, né? Os filtros de areia. Cabeçal de controle, tá? Então aqui você tem. A bomba vai estar aqui, né? Aí você tem a tubulação de condução, né? Ou de adutora. Essa água passa pelo cabeçal de controle para fazer a filtragem. Vem pela tubulação principal, ó, essa tubulação principal. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar aqui. Aqui é a tubulação de distribuição, e aqui ele está recebendo outro nome, tubulação de distribuição. Então, a principal se conecta com a... Aqui seria a tubulação principal. Essa tubulação aqui seria de adução, ou de condução, né? Ou adutora, até a bomba, tá? Condução, até aqui. Claro que aqui também vai ser uma tubulação de condução, né? Que leva ao início da área. Aqui você teria a tubulação principal, né? Percebe que ela é enterrada, de distribuição, tubulação de distribuição e as linhas laterais, tá vendo? Então vamos lá, ó. Então, é bom dar uma memorizada? Porque quando se fala em linha lateral, pelo menos você tem que saber o que é uma linha lateral. Agora você esqueceu o que é uma tubulação de distribuição, uma tubulação principal, isso aí não é pecado não, não tem problema, mas a linha lateral tem que saber. Aqui você tem a tubulação secundária, né? A secundária é a que contém a principal. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui a secundária, principal, secundária, poderia até ser chamada de secundária. E essa daqui, ó, daqui até a bomba, ser considerada como sendo de adução. Não tem problema não, tá? E tubulação principal, secundária, essa de distribuição, que ele está chamando aqui de terciária, né? Distribuição, e as linhas laterais. No Brasil a gente chama de mais de linha de distribuição. Aqui são as linhas laterais, são as linhas que contêm os gotejadores, tá? Aqui ele está chamando de subunidade de riego, a subunidade de irrigação, né? De rega, ou que a gente chama de setor. Porque é muito comum na irrigação por gotejamento você ter todas as mangueiras, todas as linhas laterais montadas, mas você irrigar por setor. Então, nesse caso aqui, ó, você tem 3 setores. Um setor, né? 2 setores e 3 setores. Só está irrigando esse aqui. Quando você termina de irrigar esse aqui, você vai fechar a saída de água para cá, né? E vai abrir essa. Aí começa a irrigar essa daqui, e essa vai estar fechada, e essa vai estar fechada. Terminou de irrigar esse setor, né? Fecha-se, e aí começa a irrigar o terceiro, tá? Porque se for irrigar todos os 3 de uma vez, né? No momento que você está fazendo cálculos de irrigação, cálculos de projeto, pode ser que dê uma vazão bastante alta. Então é comum dividir em setores. Isso faz com que você diminua a vazão do seu projeto, reduz a vazão da sua bomba, vai reduzir preço na hora de aquisição. Mas de modo que você, com a vazão menor, você consegue irrigar toda a sua área. Isso se você dividir em setores. Então o objetivo de você dividir a sua área total, né, que é essa área todinha aqui, né, plantada, em setores, é economizar no momento da aquisição, né, do seu sistema de irrigação. Você vai economizar na bomba, vai ser uma bomba menos potente, vai ser uma bomba para irrigar só um setor. Mas você quer que irrigue tudo, mas não é tudo de uma vez. Você vai irrigar esse setor de uma vez, depois esse, depois esse. Então, com uma bomba fraca, digamos assim, vamos usar esse termo fraco, você consegue irrigar toda a sua área. Tá bom? Então, a divisão de setores é isso. Né? Para você economizar a razão de se dividir em setor, para você economizar no momento de você adquirir. Porque você poderia comprar uma bomba para irrigar toda essa área de uma vez, poderia, mas pode ser que a vazão que sua bomba vai precisar, o seu poço, né, o seu rio não dê suporte. Então você tem que usar uma vazão menor para irrigar toda essa área aqui, ó, né, dividindo por setor. Setor 1, setor 2 e setor 3 aqui nesse exemplo. Tranquilo? E eu acho que nós vamos... Pronto, está quase encerrando, pessoal. Perdão se esse vídeo aqui ficar um pouquinho mais longo. Eu botei aqui alguns tipos de gotejadores, né? Existem os gotejadores que a gente chama online, que é sobre a linha lateral. Você pode até fazer uma substituição. Eu já trabalhei com esse aqui. De tempos em tempos, a gente vai lá quando vê um gotejador entupido, você vem e substitui com um novo, né? Tira com alicate, substitui com um novo, pronto. Aí você pega o que está entupido, bota numa solução de ácido clorídrico ou ácido muriático, né? Para poder fazer a limpeza desse gotejador. O ácido vai dissolver o calcário, alguma coisa que ficou entupindo aqui esse gotejador. Ele é chamado online porque está sobre a linha. O inline, olha como o inline é interessante, ele está dentro da linha. Aqui você não substitui não, tá, pessoal? Entupiu isso aqui, já era. Entupiu, vai ficar entupido.
Tá? Aqui nós temos uma gotejador inline, e aqui nós temos que é muito comum usar, que é a fita gotejadora. Né? O gotejador está dentro dessa fita. É chamado de fita porque ele é parecido com fita, essa parte aqui. Né? Mas aqui é mangueira, né? Mais circular, né? Tubo. E esse aqui parece mais com fita, e ele é chamado de fita gotejadora. Aqui no caso é uma mangueira de irrigação com gotejadores inline. Não é fita. Aqui não é fita, mas aqui já é fita. Tá? E aqui outro tipo de gotejador online também, né? Interessante, esse gotejador aqui, né? Ele joga jatos ao invés de gotas, né? É uma alternativa, né? Mas o mais comum é o pessoal utilizar fita gotejadora ou mangueira, né? Mangueira com gotejadores inline. É o mais comum esses dois aqui, tá bom, pessoal? Esse aqui o pessoal não está usando mais não, então deixando. E para encerrar, uma boa característica de um bom emissor, eu gostaria de deixar bastante claro essa daqui, pessoal. Tem que ter uma boa uniformidade nas vazões, e essa boa uniformidade das vazões, pessoal, depende se vai haver entupimento ou não, mas o gotejador, por sua própria natureza, a uniformidade de um sistema de irrigação por gotejamento geralmente é maior. Então, a uniformidade, quando eu falo em uniformidade de vazão, pessoal, é como se cada vazão, a vazão de cada gotejador fosse a mesma. Mas não vai ser exatamente a mesma, vai ficar bem perto, tá? Aí nós temos uma boa uniformidade. Então, um bom emissor, né? Na verdade, independente se for gotejador ou microexpressor, é ter uma boa uniformidade. Pouco sensível à variação de pressão. Isso é muito interessante. O gotejamento, ele tem essa característica, ele é pouco sensível à variação de pressão. Já o microexpressor, nem tanto. Né? Ele já permite variar mais a pressão. Né? Aí você tem que entrar com anteparo para você poder uniformizar, né? Que é aquele acessório que eu falei para vocês, tá certo? Um bom emissor também, ele tem que ter ele tem que ser menos sensível à obstrução, né? Então, claro, vai depender do sistema de filtragem também. Se tirar o sistema de filtragem da jogada, a obstrução na certa. Tem que ser fácil de instalação, né? Instalar um microexpressor é tranquilo, instalar um gotejador, se for online também é tranquilo. Se for uma mangueira gotejadora, aí você só vai instalar a mangueira mesmo, porque os gotejadores já estão tudo, né, instalado na mangueira, com espaçamento de 20, de 30 centímetros, né, tá certo? Então eu gostaria de ficar com essas três aqui apenas, que eu acho bastante interessante, né? Pessoal, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês, para a gente encerrar essa nossa primeira semana desse conteúdo de sistema de irrigação. Eu vou passar um exercício, eu costumo passar um exercício, todas as questões de marcar, dou um prazo de dias para você poder entregar, entrega, recebe sua nota, e aí a gente vai construindo a sua nota, né, ao longo desse modo que vocês vão precisar. Dou um conselho, pessoal, se não entregou por um motivo, olha, se eu lhe dou, digamos assim, 4 dias para você entregar e você não entregou, pessoal, eu não sei como é que você vai justificar isso, a não ser que você, professor, eu peguei dengue, eu peguei covid, fiquei com febre, aí tudo bem, se justifica. Com um atestado médico, aí você mostrando para mim, comprovando, tudo bem. Mas, por exemplo, perder uma prova. Professor, eu perdi a prova, eu esqueci, ou infelizmente, pode seja sincero comigo, eu não consegui fazer por um motivo ou outro, estava doente, a gente remarca. Mas é importante que você me procure, porque eu não vou procurar vocês, tá bom? Vocês é que tem que se procurar. As tarefas que são feitas, né, vai permitir com que vocês mantenham sua frequência, né? Eu não vou fazer chamada, mas você entregando, eu digo, ó, esse camarada está participando, eu vou deixar a frequência dele. Quando você não começa a entregar, aí vai levando falta. Você não está entregando, né? Quer dizer que você não está participando. E teve alunos que ficou reprovado, né, por não participar, por não entregar os exercícios. Cada exercício é uma nota, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui. No momento que eu passar um exercício, eu dou instruções para você, eu nos siga, você tem que ficar olhando o grupo de WhatsApp, isso é importante que vocês façam. E a gente consegue se comunicar e eu consigo dar as informações, passar tarefas e vocês vai cumprindo. Nada do outro mundo, nada difícil demais nesse primeiro momento, tá bom? Ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos vocês.